Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A maior ameaça que pairava sobre o governo foi arquivada. É muita documentação para analisar, foi pedida documentação ao Sr. Primeiro-Ministro, à empresa Spinum Viva, aos clientes da Spinum Viva, portanto foi tudo verificado. Também disse, e repito, que os documentos também não foram entregues com a celeridade que nós pretendíamos e, portanto, espero e estou convicto de que em breve... Antes do dia 18, é isso de dezembro? Sim, espero que sim. Há 9 dias, o Procurador-Geral da República prometeu uma decisão sobre a averiguação preventiva do caso Spinum Viva e cumpriu. Nesta quarta-feira, a meio da tarde, a Procuradoria divulgou um comunicado que anunciava o seu arquivamento. 9 meses e dezenas de diligências depois, o Ministério Público concluiu não existir notícia da prática de ilícito criminal, nem perigo da sua prática estar a ocorrer. Luís Montenegro pode assim respirar de alívio. O caso que em surdina se transformou num fantasma que ameaçava a sua idoneidade e a credibilidade do seu governo desapareceu. Daqui para a frente, a oposição pode insistir nas críticas à ética com que geriu a transferência da propriedade da empresa para a sua mulher, primeiro, depois para os filhos, ou sobre as alegadas influências do seu poder na angariação de clientes. Mas, no essencial, o arquivamento da averiguação liberta-o de qualquer suspeita sobre a existência da prática de crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem. Encerrado o capítulo judicial, a menos que surjam entretanto novos indícios ou novos factos comprovados, falta ainda fazer o balanço das consequências deste caso que, recorde-se, fez cair o primeiro governo de Luís Montenegro. Porque, de alguma forma, este arquivamento torna ainda mais insondável o clima áspero da crise política que desembocou nas eleições de maio deste ano e no novo fôlego para o Chega. E falta também avaliar que consequências terá este episódio nos rumos da governação. Para analisarmos estas e outras questões da notícia ontem divulgada, temos connosco David Santiago, editor da Política do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva David Santiago, muito obrigado por vires ao P24, uma vez mais. Será caso para dizer que Luís Montenegro se aliviou da sua maior dor de cabeça com este arquivamento? Olá, obrigado eu pelo convite, Manel. Eu acho que é a conclusão mais evidente. De facto, este era se quisermos usar aquela expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, este era o grande irritante que, digamos assim, permanecia como uma nuvem negra por cima da cabeça do Primeiro-Ministro e nesse sentido também do próprio Governo, que era esta questão e, portanto, mesmo que aquilo que se tem percebido é que o Governo é um Governo bastante... minoritário, frágil por isso mesmo, minoritário, não é? Mas ainda assim que é acusado muitas vezes de atuar como se fosse ultramaioritário e podemos dizer que o governo assume também como a ideia de que tem um grande interreformista, independentemente de ser ou não minoritário, e portanto de enfrentar as consequências, por exemplo, de uma greve geral e tudo mais. Mas quer queiramos, quer não, independentemente de todos esses aspectos, havia aqui este problema. E este era um problema e que inclusive numa outra conversa com pessoas do governo que se foi sempre ouvindo, não digo que havia medo no governo em relação ao que pudesse acontecer no caso da Spinum Viva, mas havia um bocadinho essa preocupação de se perceber que isto... Sim, isso era uma pergunta que eu tinha para te colocar. De facto, este assunto foi sempre, portanto, uma espécie de espada de Damocles que pesou sempre dentro dos ministros do governo, que também eles devem estar aliviados com este arquivamento. Eu acho que sim, porque é como tu dizes, era uma espécie de espada que estava aqui, de Damocles, que estava aqui a pender e que podia a qualquer momento voltar aqui. Nós não nos podemos esquecer que foi o caso Spinum Viva, que foi noticiado, surgiu pela primeira vez em fevereiro do ano passado, que gerou uma crise política que ninguém antecipava, que levou a eleições que acabaram na altura, até por ter o efeito contrário daquilo que se antecipava, pelo menos do lado da oposição, que também houve esse interesse político de avançar do lado do PS, avançar para eleições, acreditando que o caso Spinum Viva ia desgastar e penalizar eleitoralmente Montenegro e o PS. Isso não aconteceu, mas de facto foi sempre isso que esteve na origem da crise política e era também isso que estava na origem de alguma preocupação do Primeiro-Ministro, do núcleo duro do Governo, mas também de outros ministros seguramente, sobre a longevidade que este Governo poderia ter, tendo em conta que não se saberia
o que é que aconteceria se houvesse, de facto, um inquérito que pudesse redundar numa acusação ao Primeiro-Ministro, não é? É que a questão que eu te coloco é a seguinte: do ponto de vista da gestão política, uma coisa é gerir um caso que está eivado de suspeitas de natureza ética, outra questão seria, portanto, se essas suspeitas se alargassem para o foro criminal. Seria uma coisa completamente diferente e muito mais grave e muito mais difícil de gerir. Claro que sim, ou seja, desde logo o lado ético foi a questão ética. O Montenegro quis resolver a questão ética também com eleições antecipadas. E, portanto, no entender do PSD, de Montenegro e, por exemplo, do líder parlamentar Hugo Soares, que é o seu braço direito, o veredito dado pelas eleições, digamos assim, foi um veredito também em relação à questão ética. Ou seja, esse não é um problema. Ficou armada, portanto, ficou armada. Sim. Portanto, eles, na interpretação das pessoas do governo e do PSD, essa questão ficou armada, que é um bocado aquela ideia de que o país que trabalha, que paga impostos, não viu problema nisto e, portanto, não há aqui questão nenhuma. Exato. Poderia haver alguma questão judicial e, portanto, uma questão judicial, um inquérito, uma investigação, uma acusação a um primeiro-ministro em funções, como sabemos, poderia fragilizar de forma contundente e até inultrapassável a legitimidade política do primeiro-ministro, e nós não podemos também desconsiderar o facto de o próprio, aquela pessoa que é vista como potencial sucessora de Montenegro e tendo interesse em eventualmente voltar a ser primeiro-ministro, embora nunca o admita publicamente, que é Passos Coelho, a verdade é que Passos Coelho foi aparecendo a miúde, um bocado aqui dando a entender que, ok, se houver um problema judicial com o Primeiro-Ministro, aqui estarei eu para lhe suceder, não é? E, portanto, eu acho que nós, politicamente, temos sempre que fazer um bocadinho, ligar estes pontos, porque estes pontos, às vezes, que parecem separados, ligam-se e há esta leitura política que me parece inevitável, que é a leitura política de que havia quem considerasse que pudesse vir a surgir no futuro um problema judicial ligado ao Montenegro no sentido da abertura de um inquérito por parte da PGR, e isso necessariamente iria significar uma fragilização política de Montenegro. Poderia ou não levar à sua queda, mas que ele ficava fragilizado para continuar a governar é evidente. No sentido inverso, portanto, é legítimo considerar, portanto, que este arquivamento lhe dá um novo elan e o reforça politicamente. Tu achas até que, pegando nos dados da sondagem do CESOP, da Universidade Católica para o público RTP Antena 1, que nós revelámos esta semana, que dava conta de uma queda abrupta da aprovação, dos níveis de aprovação do governo, tu achas que também indicadores desta natureza de percepção da opinião pública podem ser influenciados por esta decisão? Há sempre aqui é sempre difícil fazer leituras demasiado objetivas deste tipo de sondagem e dessas avaliações à confiança e no fundo, à avaliação do desempenho e trabalho do governo. Eu acho que nesse parâmetro da avaliação do governo, aquilo que muda substancialmente é o número, ou melhor, a percentagem de inquiridos que atribui uma avaliação negativa ao trabalho desenvolvido pelo governo. E eu acho que isso não teve influência do caso Spinum Viva, porque em março, abril, maio, agora não consigo precisar, mas, portanto, mais ou menos na altura em que houve eleições antecipadas, e em que havia o caso Spinum Viva, o essencial do caso Spinum Viva era conhecido, portanto, aquilo que nós sabemos hoje é mais ou menos o mesmo que se sabia na altura. Nessa altura havia muito menos pessoas, muito menos inquiridos a fazer essa avaliação negativa e, portanto, eu não acho que tenha havido desenvolvimentos suficientes no processo Spinum Viva que levassem a um desgastar, digamos assim, do governo no que diz respeito à sua avaliação. Acho mais provável que seja o desgaste natural de um governo em funções, uma greve geral, por exemplo, que traz aqui um clima de maior contestação social, maior acrimónia até social, por via até se calhar da forma como o Ministro do Trabalho entrou a matar, se quisermos, neste processo de revisão da lei laboral, e portanto acho que esse tipo de fatores contribuem mais para isso do que propriamente o caso Spinum Viva. Mas só já agora salientar uma coisa: essa sondagem, no que às intenções de voto diz respeito, basicamente mantém tudo na mesma. É verdade, está ali menos 2 pontos percentuais do que a AD teve nas eleições, embora dentro da própria margem de erro, ou seja, a margem de erro permitiria à AD, no seu melhor cenário, até ultrapassar o que teve em termos de percentagem de votos nas últimas eleições. A hierarquia dos restantes partidos mantém-se, há ali uma pequena ou outra subida, como no caso da IEL, mas, ou seja, nada de substancial mudou no que a intenção de voto diz respeito face às eleições de maio. Acho que isso também significa, se calhar, um pouco a ideia de que, nesse sentido, as coisas de alguma forma se cristalizaram e se calhar também se cristalizou um bocado aquilo que é o sentimento, seguramente a maioria da população, porque isso foi medido por várias sondagens
ao longo dos últimos meses, antes e depois das eleições, que é a ideia de que já chega de eleições, é preciso a estabilidade política e governativa que permita dar aqui um horizonte de maior tranquilidade ao país e às pessoas e às famílias. Uhum. Tu há pouco falaste na crise que foi originada, ou pelo menos acelerada com as revelações do caso Spinum Viva e depois todo aquele processo que decorreu no Parlamento, com as moções de censura e, enfim, até... Moção de confiança. Exatamente, a moção de confiança que depois determinou, portanto, as eleições antecipadas. Sabendo-se que agora, coisa que não sabia na altura, portanto, havendo agora, portanto, uma averiguação de natureza judicial que isenta o comportamento do Primeiro-Ministro de qualquer tipo de suspeita de crime, enfim, é muito provável, e isto é uma pergunta que eu te faço, que uma boa parte dos cidadãos portugueses considerem que tudo aquilo que se passou foi não apenas excessivo, mas também desnecessário. Pois, aí já é o lado mais é o aspecto da justiça, não é? Eu acho que este processo, a forma como decorreu este processo, esta averiguação preventiva, a forma como agora surge neste contexto, com o próprio Procurador-Geral a dizer que se houvesse uma decisão, entretanto, era uma bela prenda de Natal, ele nunca chegou a dizer para quem, para Montenegro, objetivamente é uma boa prenda de Natal, é um presente de Natal antecipado, isso é indiscutível. Ele não podia pedir o melhor, melhor. Exato, acho que não. E portanto, ou seja, eu acho que a forma como judicialmente este processo e toda esta questão foi conduzida, mais uma vez, contribui para a descredibilização do sistema judicial, que tantos outros casos têm vindo a demonstrar, e portanto este é mais um que vem concorrer para essa descredibilização, sobretudo, acho que... Tu referes-te nomeadamente à morosidade, os 9 meses que esta averiguação preventiva deu, mas portanto a questão que eu te coloco é, de alguma forma, portanto, um governo ter caído nas circunstâncias em que caiu, quando se sabe que não há nenhuma suspeita de prática de crimes, também não descredibiliza o sistema político? Eu acho que, neste caso, não tenho uma posição fechada sobre isso. Ou seja, o caso em si e a forma como ele surgiu, a determinada altura, aquilo é imparável. Aquilo, no sentido da crise política, é imparável. As posições assumidas, quer por Luís Montenegro, quer na altura... A sua própria dinâmica, portanto, certo. Sim, a própria dinâmica do processo. Quer a posição de Luís Montenegro, a posição inflexível, quer a posição inflexível do próprio Pedro Nuno Santos, na altura ainda líder do PS, eles basicamente quiseram ambos ir a eleições. Qualquer um deles achou que teria ganhos políticos com essas eleições antecipadas. A verdade é que houve ganhos políticos para Montenegro porque viu a posição dada... E para o Chega, principalmente? E para o Chega, sim, mas para Montenegro viu a sua posição reforçada e viu o PS fragilizado. E, no fundo, aquilo que era um partido da oposição claro e mais forte, neste momento essa posição está diluída entre o Chega e o PS. E, portanto, o Montenegro ganhou politicamente não só por via do reforço da AD, mas por via de também não ter um líder da oposição tão forte, porque essa posição de líder da oposição está diluída entre o PS e o Chega. E, portanto, eu acho que na altura foi uma dinâmica de facto imparável, como dizias, e politicamente acho que não haveria muito a fazer. Acho sim, é que em matéria judicial, e lembrar-nos que esta averiguação começou na altura. Depois foi lançada também uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos para compensar, porque sabendo-se que havia eleições, então vamos aqui compensar e abrir uma a Pedro Nuno Santos, quando já tinha havido uma averiguação e tinha sido arquivada, e esta foi arquivada logo a seguir também às eleições, e portanto este comportamento do Ministério Público, para mim, no meu entender, é altamente criticável e penalizador daquilo que é deve ser uma democracia plena e saudável. E uma magistratura com credibilidade. Muito bem, David Santiago, foi um prazer ter-te aqui connosco uma vez mais. Até uma próxima. Muito obrigado. Brinca, sabe, só nós só. Passa, sabe, só nós só. Dança, sabe, só nós só. Que de cruz sai cor. Nancy Vieira é cabo-verdiana, Fred Martins é brasileiro. Ambos vivem em Portugal e juntaram-se ao produtor japonês Kenichi Takahashi para gravar um disco, Esperança. Neste trabalho, inicialmente distribuído apenas no Japão, mas que vai chegar à Europa através de uma distribuidora da Alemanha, conta-se muito da história do mundo que, felizmente, continua a ser global. Mas aos primeiros acordes, nota-se que é, acima de tudo, um disco da lusofonia do espaço do Atlântico. A morna da macieza e elegância da voz de Nancy conjuga-se com os fraseados do violão de Fred, comuns à linguagem do samba.
Um belo trabalho que sintetiza Lisboa e Portugal como um lugar essencial do cruzamento de culturas. A ouvir e já agora a oferecer, não estivéssemos nós em maré de prendas natalícias. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.